Ok, Marcos capítulo 10, verso 42, os irmãos encontraram? Diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Temos, ó Pai, de estar aqui nesta casa do Senhor para compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos, com os homens. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê autoridade, sabedoria, entendimento, discernimento. Ó Deus, para que possamos compartilhar a Tua palavra e que todos nós possamos compreendê-la em nome de Jesus. Deus, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o tema da mensagem é os desafios da nova masculinidade. O tema, essa expressão nova masculinidade assusta um pouco, né? E existe uma antiga masculinidade, uma nova, mas à medida que eu for ministrando, os irmãos vão compreendendo e o termo talvez não fique tão chocoso como aparentemente parece ser. O fato, irmãos, é que a história da humanidade é uma história de mudanças, de transformações constantes. Né? Se nós olharmos o quanto a humanidade se desenvolveu ao longo dos séculos, dos milênios, nós pensamos, né, desenvolvimento, a invenção da roda, da escrita, pensamos nas navegações, na descoberta das Américas, o homem chegou à Lua. Hoje nós temos coragem de entrar numa máquina que é mais pesada, muito pesada, e a gente confia que aquele negócio vai voar, de vez em quando cai, mas a gente ora que nunca caia com a gente lá dentro, né? Mas a gente tem coragem de entrar dentro de um avião. A minha esposa tem pavor. A gente viaja de avião e ela começa a passar mal uns 2 meses antes. Ela já começa a sentir mal por causa da viagem. Mandaram a notícia que tinha mudado o voo nosso lá. E eu falei, botaram você num voo e eu em outro. Ela, não, eu não vou separar de você de jeito, eu não entro no avião sozinha. Eu falei, não, estou brincando. Colocaram nós dois estamos juntos, só mudaram o horário. Mas a gente acredita, irmãos, a gente acredita no desenvolvimento, nas mudanças, de pensar que algumas décadas, alguns séculos atrás, a gente andava a cavalo satisfeito, né? E hoje nossos filhos não sabem nem como é que monta um cavalo, não sabem nem como é que sela um cavalo, como é que faz para andar no cavalo. Então as coisas vão mudando, né? A invenção do computador, os medicamentos. Eu fico pensando, irmãos, como as coisas hoje são boas. Já pensou que alguns séculos atrás o camarada pisava num prego, aí ou num ferro qualquer, alguma coisa, aquilo virava uma gangrena, uma ferida, aquele trem não tinha cura, e então eles tinham uma solução fácil, né? Não, vamos cortar o pé, e vai ser com um machado e sem anestesia, porque naquela época não existia anestesia. E aí amputavam o pé do camarada no machado. E como se não bastasse só a machadada ou o serrote cortando a perna do elemento, eles ainda tinham um negócio que chamava diabo vermelho, que era uma barra de ferro que eles esquentavam, e quando ela estava bem vermelha, cortavam a perna e encostavam ali para poder cauterizar, né? Isso tudo, né? Sem anestesia nenhuma, só com a fé em Jesus. Então, irmãos, o negócio não era brincadeira não, irmãos. Então hoje os medicamentos e tantas coisas, tantas outras coisas, o homem que pisou na lua, e a gente vê tantas mudanças, irmãos, e o fato é que
o mundo dá suas voltas e as coisas vão mudando e estão mudando cada vez mais rápido. Nós que somos cristãos, nós somos portadores, conhecedores, nós temos a experiência com a maior transformação da história, a transformação que marcou de fato a história, que é o propósito de Deus de reconciliar o homem consigo em Cristo Jesus. Tanto que a história, ela foi mudada, ela é descrita desta maneira, né, em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós entendemos, a humanidade entendeu que o mundo passou por uma transformação tão grande, a maior de todas as transformações, que a história do homem precisava ter esse marco divisor da história. A história antes do Cristo e a história depois do Cristo. Nós hoje, irmãos, nas últimas décadas, eu digo, nós temos enfrentado uma mudança muito significativa do ponto de vista social, que é a emancipação da mulher. É a emancipação da mulher. E eu vou começar falando da mulher, da transformação social a partir da inserção da mulher na sociedade de forma mais ativa, para depois chegar no homem. Irmãos, o fato é que aquela mulher, aquela Amélia, né, a mulher Amélia, boa de panela, né, a mulher que arrumava a coisa, ficava em casa, arrumando tudo, irmãos, essa mulher é hoje um ser em extinção, não é? Talvez os irmãos aí mais experientes ainda tenham uma esposa que ainda fica no lar, cuida, né? Mas a gente que é mais novo, é um conflito sem fim, né? Porque as nossas mulheres, elas se inseriram no mercado de trabalho, elas se emanciparam economicamente. A minha avó, tadinha, a minha avó era uma santa. A minha avó, quando eu tinha assim uns 7 anos, eu estava aprendendo, naquela época a gente aprendia a escrever na cartilha. E a minha avó morava de frente da escola, então meus pais não vinham me buscar, a cidade pequena, eu já atravessava a rua e ia para a casa da vovó para almoçar ali, porque era uma bênção, né? E a vovó brincava comigo, com as minhas cartilhas. Eu aprendendo a escrever e a vovó brincando comigo, eu achava que tem a coisa mais linda do mundo e eu não sabia que eu estava ensinando minha avó a ler e escrever. Ela brincava com a minha cartilha, eu brincava com ela, ela fazia os docinhos lá, me dava um docinho de leite, um franguinho, um trenzinho, e eu ficava ali com a vovó, e eu passava a tarde com a minha avó brincando com ela, mas na verdade ela estava aprendendo a ler e a escrever. Minha avó era uma santa, eu não tenho dúvida disso, minha avó era uma mulher maravilhosa, né? E meu avô mantinha a casa, e minha avó não trabalhava fora, minha avó nem sabia escrever, não sabia ler, não sabia escrever, ela dependia totalmente do meu avô. E as mulheres, elas se emanciparam financeiramente. As mulheres hoje estão dentro do mercado de trabalho, a gente queira ou não é? Quem trabalha com empresas aí, ou que trabalha em alguma empresa, ou num órgão público, trabalha com mulheres. Elas estão ali. As mulheres, elas se emanciparam socialmente. A mulher não depende do homem para mais nada. A mulher não precisa pedir licença para um homem para entrar num banco, para entrar numa escola, para fazer qualquer... Ela não depende. A mulher se emancipou politicamente. O Brasil hoje tem uma presidente. A Alemanha, a segunda maior potência do mundo, tem uma presidente. E os Estados Unidos tirou um fino, né? O Barack Obama, na primeira eleição com a Hillary Clinton, passou, ia ser uma coisa qualquer lá nos Estados Unidos, porque é o primeiro presidente negro, mas quase também que foi a primeira presidente dos Estados Unidos. Então as mulheres estão aí, poderosas. Aqui nas Américas tem a Cristina Kirchner, lá no Chile também tem a Bachelet, né? Então as mulheres estão aí poderosas,
As mulheres hoje estão no ministério pastoral, há muitas pastoras, né, denominações históricas, como a igreja metodista, tem pastoras há décadas. Eles discutem o ministério pastoral feminino, os metodistas discutem, desde 1800 e uns quebradinhos, 880 mais ou menos, são muito à frente da maioria das igrejas históricas, inclusive, discutindo esse assunto. Recentemente um colega disse assim, pastor Leônidas, o maior medo que eu tenho das mulheres serem ordenadas é que daqui uns dias nós vamos ter uma presidente da convenção, nós temos uma ordem de pastores, nós vamos ter uma presidente da ordem, é uma mulher, vai estar sentando aqui. Eu falei, qual que é o problema? Elas já estão assentando em tudo quanto é lugar, ué. Né? Elas já não pedem mais para a gente. A mulher se emancipou politicamente, se emancipou espiritualmente, se emancipou emocionalmente. Eu não vivi o tempo, mas dizem que no passado os casamentos eram arranjados, eram marcados. O pai chegava para o rapaz e dizia, você vai casar com a filha do compadre fulano. E a menina lá de 7 anos de idade, o pai chegava, minha filha, você vai casar com o filho do compadre ciclano, nós vamos unir as nossas terras aqui, esse casamento está arranjado. Né? Dizem que era assim, eu não sei bem como é que era, mas hoje uma mulher, se ela não estiver muito apaixonada por um homem, ela não casa com ele. Né? Não casa. A mulher, ela precisa amar. Hoje, a mulher está emancipada emocionalmente. Ela precisa amar, senão ela não casa. Assim como o homem também hoje trabalha. Hoje nós não casamos com interesses mais, essas coisas não existem. Pelo menos eu acho que não existem mais, talvez em algum lugar aí isso exista. Mas de um modo geral do Brasil isso não existe. A mulher está plenamente emancipada. E nós, homens, estamos aí, irmãos. Diante dessa mudança social, quer você goste, quer você não goste, ela está acontecendo. Não temos muita coisa, né? Homens extremamente do passado que diziam que a mulher tinha que ficar em casa e cuidar do lar e etc, etc, não deseja isso para a filha. Já fala com a filha, minha filha, você vai ser doutora, você tem que estudar, você vai ser advogado, você vai ser médica, O camarada que defende com todas as forças que a mulher fica em casa, ele não fala isso para a filha dele. Ele não tira a filha dele da escola, com 14 anos, e fala minha filha, você não vai estudar mais não, porque a mulher não precisa saber estudar, você vai ficar em casa. Igual a sua mãe, foi criada aqui, ó. Eu nunca vi um homem que falasse isso para a filha. Já vi até que falasse para a esposa, mas para a filha não fala. Porque as coisas estão acontecendo, irmãos, e nós estamos aí. Nós homens, diante desta realidade, dessa nova realidade, com a mulher Amélia extinta, mas com a nossa masculinidade forte. O homem é a cabeça da casa. Nós pregamos isso, está escrito isso na palavra, está escrito isso na Bíblia. Mas, irmãos, de um modo geral, o homem não é mais a cabeça como era antigamente. Não é mais. Hoje o homem, ele é a cabeça do lar, mas ele é a cabeça que conversa com a mulher. Tem uma irmã lá da igreja que diz assim, pastor, eu sou uma mulher serva de Deus, eu sou uma mulher que sirvo a palavra de Deus, e o meu marido é o cabeça lá da minha casa, e eu não aceito o contrário. Falei, irmã, a senhora precisava ensinar mais para as mulheres, irmã. A senhora devia ser a nossa líder da União Feminina. A senhora é uma bênção. É, pastor, mas o senhor precisa saber que o pescoço da minha casa sou eu. Muito bem. Muito bem, irmã. A senhora não precisa ser mais a presidente, não. Muito bem, acabo de tirar as palavras da presidência da irmã. Acabo de caçar a presidência da irmã. Tem que ficar claro, pastor, meu marido é o homem. Ele é a cabeça. Mas se ele não falar comigo, ele volta atrás. Eu sou o pescoço. Tá certo, irmã? Tá muito bem. Eu que não vou discutir com a senhora e com o seu marido. Então, irmãos, não, o homem ainda as mulheres cristãs creem nisso.
Se você fizer uma pesquisa aqui na igreja, para todas as mulheres, pode fazer a pergunta, até para as mais jovens, quem é o cabeça do lar? Elas vão dizer, é o homem. Vão dizer, eu não tenho dúvida disso, 100% das mulheres cristãs vão dizer isso. Pode até ser que alguma mulher não cristã visitando a igreja no dia diga o contrário, mas se for membro da igreja vai dizer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o homem é o cabeça da casa, mas não é mais como era antigamente, né? As mulheres hoje já se tornaram o pescoço, querem guiar o lar, querem conduzir, querem pelo menos ser ouvidas, querem pelo menos dialogar com o marido, querem pelo menos participar das decisões do lar. E nós estamos aí, irmãos, diante dessa situação. Eu vou contar uma questão aqui sobre o Gênesis. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E eles estavam lá no jardim, irmãos. E a Bíblia não diz que eles tinham conflitos. E a Bíblia não diz que o homem era maior do que a mulher. A Bíblia não diz que eles estavam no jardim. Quando a mulher foi tentada e ela caiu, e nós não podemos atribuir culpa só à mulher, porque depois ela deu o fruto ao marido, e o marido comeu, e o pecado se tornou da humanidade, e se fosse só culpa da mulher, Deus não teria mandado o segundo Adão, ele teria mandado uma segunda Eva. Então o Adão tem muita culpa no cartório, né? A gente não pode dizer que a culpa é só da Eva. Eu digo isso lá sempre na igreja, olha, não bota a culpa na Eva sozinha não, porque se a culpa fosse da Eva, Deus não teria mandado o segundo Adão, ele teria mandado a segunda Eva, para consertar o negócio. Então Adão tem muita culpa, mas aí Deus foi trazendo as maldições, irmãos. E quando ele chegou na mulher, ele deu uma maldição para a mulher. Ele disse assim para a mulher: e ele te dominará, e ele te governará. E foi dada essa maldição à mulher. Mas eu penso, irmãos, aqui eu estou pensando, viu, irmãos? Estou pensando aqui. Eu penso, irmãos, que essa maldição da mulher pegou no homem também. Isso aí é igual a Copa de sequência. Ainda bem que a gente está livre da maldição do Maracanaço, né? Mas a maldição do Maracanaço foi o Brasil ter perdido para o Uruguai. Aqui no Brasil, afinal, foi muito mais maldição para o Uruguai do que para a gente. Porque a gente perdeu a Copa de 50 e depois ganhou 5. Passa uma vergonha danada nessa, mas essa nós vamos deixar de lado. Vamos deixar essa de lado, não está na pauta o futebol. Não está nessa pauta. Nós perdemos aquela, depois nós ganhamos 5. E o Uruguai ganhou aquela, depois nunca ganhou mais nada, né? O Uruguai, quando chega numa semifinal, os camaradas já acham que são os melhores jogadores do mundo. Nunca mais ganharam nada. Foi muito mais maldição para eles do que para nós. Antes eles tivessem perdido a Copa de 50 e depois se tornado pentacampeão, e a gente ter continuado só como campeão com o título em 50. Tem umas maldições, irmãos, que a gente acha que é do outro, e a gente descobre que aquela maldição pega na gente. A maldição foi dada à mulher: olha, mulher, o homem te dominará, o homem te governará. E está dado aí a maldição da mulher. Mas essa maldição, irmãos, ela se arrasta ao nosso lado. Nós somos tão amaldiçoados quanto a mulher. E eu vou dizer por quê. Porque com aquela história, irmãos, da maldição sobre a mulher, veio também uma espécie de uma maldição contra nós. Porque nós começamos, os homens quiseram e querem dominar tudo. Não é só a mulher que nós queremos dominar. Essa masculinidade que nós conhecemos, esse modelo de masculinidade que nós conhecemos, é o modelo de masculinidade do homem que não quer só dominar a mulher, mas ele quer dominar o próprio homem. Os filósofos já diziam isso, que nós vivemos uma exploração do homem pelo próprio homem. Essa maldição da mulher recaiu sobre o homem, e nós estamos sob a égide
do domínio. Onde o homem chega, ele quer dominar. Nos tornamos escravos de uma falsa masculinidade. O que é ser homem, irmãos? No conceito popular. O que é ser homem? Ser homem é ser um macho. É não ser mulher. Os judeus oravam agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Então, ser homem é ser macho, é não ser mulher e não ser outra coisa. Ser homem é ser o forte, é aquele que não chora. O homem não chora. É isso que dizem pra gente? Meu pai, ele sempre dizia isso. Engole o choro, meu filho. Não te bati ainda, deixa pra você chorar na hora que eu te bater. Sim, senhor, pai. Engolia na hora. Até porque se chorasse, ele resolvesse bater. Meu pai tinha um chicote lá que... Ele gostava muito do chicote, viu, pastor? Ele parou de bater na gente com o chicote, o dia que o chicote começou a quebrar. Ele falou, vou guardar esse chicote, foi meu pai que fez. Vou bater mais nos meninos que esse chicote, não. Ô, irmão, se eu tivesse descoberto isso antes, eu tinha cortado esse chicote. Nós éramos meio custosos, nós éramos os meninos meio custosos, eu tinha cortado aqui, esse chicote era mais antes, para ver se não batia tanta gente. Mas foi bom, não tem problema também, não. Ser homem, irmãos, é aquele que não chora. Esse negócio de não chorar pegou bem em mim, irmãos. Eu sou ruim para chorar. Sou ruim. Eu preciso até melhorar esse lado aí. Mas eu tenho muita dificuldade para chorar. Tem que ser uma coisa muito comovente. Eu acho que Bom, eu tenho dificuldade para chorar. Não vou falar muito, não. Senão daqui a pouco a gente começa a terapia, né? Aleluia. Meu pai mandou eu engolir tanto um choro que o dia que meu pai faleceu, eu estive muito do lado dele, cuidei muito dele na enfermidade, pedi um tempo da igreja para poder cuidar do meu pai, e no dia que meu pai morreu, eu esperava alguns pastores para me ajudar, mas mudaram a hora de uma vez, e eu falei, olha, vai ter que ser eu mesmo, eu vou pregar. E aí eu fiz o culto, cantei, preguei, e uma lágrima não saiu do meu rosto. Apesar de todo o amor que eu tinha por ele, mas eu acho que quero até falar engole o choro. O homem, irmãos, é o garanhão. Até no mundo animal é desse jeito, né? O homem é o garanhão, o homem é o Dom Juan. É assim que as pessoas veem no mundo, irmãos. Ser homem é não ser mulher, é ser macho. A gente tem umas coisas, irmãos. Eu estava jogando bola com meu menino tinha 7 anos. E a gente estava jogando bola na calçada, ele joga para mim, eu jogo para ele, ele joga para mim, eu jogo para ele. E passou uma moça bonita, eu nem vi, jogo para ele, e passou a bola, falei, ué, pega a bola aí, meu filho. Papai do céu, que moça bonita! Eu falei, ô senhor, a gente não pode não, mas obrigado, senhor. Né? A gente não pode falar essas coisas, obrigado, senhor, que o menino achou a mulher bonita. Porque para a gente isso é ser macho, isso é ser o homem. O homem é ser o mantenedor do lar. O homem é aquele que produz, o homem é aquele que trabalha, o homem é aquele que sai cedo para trabalhar e volta de noite. Esse é o modelo, irmãos. O homem é o agressivo, o homem é aquela pessoa que fala alto, fala forte, que se impõe. Quando o mecânico está dando um nó lá no carro da sua esposa fala logo, vamos lá, que o mecânico lá não está legal não. Aí você já chega com aquela pinta de homem. O que está acontecendo aí no motor do carro da minha esposa? Ah, ela é sua esposa? Não, isso aqui é coisa à toa. Só vou trocar o óleo aqui, o carro está bom. Mas ele queria dar, né? A mulher fala manso, é dócil, é afetiva. E o homem é o agressivo, é o forte, já chega bravo. Esse é o conceito, irmãos, esse é o modelo. Esse é o modelo. Esse é o modelo do Adão caído. É o modelo da humanidade. Os países acreditam nisso. O problema, irmãos, é que em nome desse modelo de masculinidade nós fizemos guerras, nós matamos, destruímos e dominamos. Esse é o problema. A questão, irmãos, é que em nome desse mesmo modelo de masculinidade,
nós perdemos guerras, nós morremos, nós fomos destruídos, nós somos subjugados. Em nome desta mesma masculinidade, nós somos dominados por outros homens. Dominamos a mulher e fomos dominados por outros homens mais fortes. Os países são guiados por essa égide da masculinidade, é o país mais forte. Olha só o nome que se dá para o país mais forte, é a potência. É a potência, que é um negócio mais masculino que isso, irmãos. É um negócio mais macho que isso. É a potência mundial. Eu tenho quanto tempo, irmão Paulo, para falar nisso? Falar em potência, antes que o Paulo, que é a potência aqui do culto, ele está dirigindo, ele me chama a atenção. Posso ficar tranquilo? Então tá bom, na hora que os irmãos começarem a sair, eu descobri que é a hora de eu encerrar a palavra. É em nome dessa masculinidade, irmãos, se vive muita opressão, muita coisa nesse sentido. E o que Jesus nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler, sobre esse modelo de masculinidade que nós conhecemos por aí, que o mundo conhece, e que nós estamos inseridos nele e reproduzimos esse modelo. E o que Jesus nos ensina sobre esse velho homem e o novo homem? E o que esse texto de Marcos que nós acabamos de ler fala? Irmãos, o que Jesus está falando aqui, da sua missão, do seu ministério, da sua ação salvífica, mas também, irmãos, ele inverte completamente a ordem do mundo. Ele subverte nesse texto a ordem do governo, a organização de autoridade. Jesus, ele diz, olha, esse modelo de autoridade dos homens, isso é coisa deles, não é o nosso modelo, não é isso que nós pensamos, não é isso que eu estou vivendo. Vamos ver, irmãos, nesse texto as características deste novo homem em Cristo, daquilo que Jesus propõe nesse capítulo 10, versos 42, 3, 4 e 5. Primeiro, Jesus fala dessa realidade da masculinidade, do homem, do velho homem. Jesus pergunta para os discípulos dele. Jesus fala para os discípulos dele: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. Os governadores deste mundo dominam, como foi dada a ordem sobre a mulher, ele te dominará. Os governadores dominam. E ele diz mais: e sobre eles e sobre os homens, e os seus maiorais exercem autoridade. Os governadores dominam e não querem mandar só. Ainda elegem um punhado de maiorais para dominarem juntos. A palavra de domínio é a mesma. Deus disse à mulher: o homem te dominará. E Jesus disse: os governadores deste mundo dominam sobre os homens. É a mesma palavra, irmãos, de domínio, de governo, de autoridade. A maldição é a mesma. O que eles esperavam? Como é que eles esperavam o Messias? A gente sabe que o judaísmo do primeiro século, dos tempos de Jesus, irmãos, esperava um Messias assim, de muitas formas. Mas a principal era o Messias rei. Nós não dizemos isso, não é isso que nós ouvimos sempre nas pregações, é isso que nós sempre pregamos. Eles esperavam um Cristo, um Messias que fosse um rei, por causa da profecia de Isaías capítulo 11, da raiz
de Jessé, da cepa de Jessé, do tronco de Jessé, virá o rebento. Era isso que eles esperavam, um rei. E Jesus é até um rei. Ele é até rei. Nós cremos que esses são os ofícios de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Mas ele é um rei que vem montado num jumentinho. Ele zomba do cavalo branco do imperador. Ele zomba da autoridade do imperador e entra triunfal em Jerusalém, não acompanhado com o seu exército, com a sua legião, com as suas bandeiras, com os seus símbolos de guerra, com os seus símbolos de dominação, mas ele vem montado num jumentinho, aclamado pelo povo, pelos pobres inclusive, aclamado pelas mulheres, ovacionado pelo povo, o povo preparando o caminho do Cristo que entra montado no jumento. Ele é o rei, mas ele é um rei que faz as coisas meio às avessas. Ele é o rei que não está nos palácios. Ele é o rei que não está sentado num trono como estavam os Herodes. Ele não é o rei que está mandando as pessoas, mas ele é o rei que acolhe as crianças e diz: olha, deixa vir as criancinhas. Talvez os reis antigos nem gostassem de criança. Leva essa molecada para lá. Não é igual hoje, a gente não gosta muito na igreja, a gente gosta das crianças lá na salinha delas, que é para não atrapalhar o culto. Leva essas crianças para lá. Jesus diz: deixa asinha aqui, as criancinhas, gente. É delas. Olha, o reino de Deus é delas. Ô Jesus, tem as mulheres aqui. Quem essa mulher tem? Ela está doente. Curar a mulher, então. Olha o povo com fome. O povo com fome. O que tem aí? Tem a cesta básica. Vamos roubar a cesta básica então? Não, irmão. Vamos tirar o lanche escolar das crianças. Não, Jesus ele chega e fala: olha, o que o povo tem? O povo está com fome. O que tem aí? Tem uns pãozinhos, uns peixinhos. Então vamos dar isso tudo para o povo. Isso não vai alimentar nem 5 pessoas, vai alimentar 5.000. Vai distribuindo aí que o povo vai comer. É o rei que ele está ao contrário dos imperadores. Está ao contrário dos reis que dominam. Mas eles esperavam um rei, irmãos. Mas eles esperavam um rei de que forma? Um rei que fosse um guerreiro. Um rei que se oporia com o seu exército angelical, se oporia ao domínio romano. O que eles queriam era dominar. Não, vai vir o Messias, ele vai ser um rei, ele vai vir com os anjos, e o exército desse rei vai ser tão forte que os romanos que nos dominam hoje serão dominados por nós amanhã. O que os judeus queriam era reproduzir o modelo. Era reproduzir o modelo de dominação. Era isso que eles queriam, irmãos. Jesus, ele tem uma atitude diferente. Eles esperam que ele venha como um rei que reproduz sempre a mesma atitude, sempre a repetição do mesmo, sempre o retorno do mesmo, sempre o retorno da mesma coisa, o eterno retorno do mesmo. Mas Jesus vem rompendo com esse ciclo de dominação. Ele não vem com esse propósito de exercer o poder real, o poder de domínio sobre as pessoas no sentido da opressão. Jesus, ele se apresenta como servo do Senhor. Eles esperavam um rei e ele disse: não, eu sou o servo de Deus. E também para cumprir a profecia do mesmo Isaías do capítulo 11. O mesmo Isaías do capítulo 11, mas agora no capítulo 53, o capítulo 40, ele é o servo sofredor. Ele não é mais o rei que vem para mandar, para destruir, para subjugar, mas é o rei, é o servo que vem sofrer. Irmãos, os discípulos demoraram a perceber isso, tanto que nesse texto, um chega para Jesus e disse: Jesus, deixa a gente sentar aqui, um da sua direita, um da sua esquerda, um da sua direita, um da sua esquerda, deixa a gente mandar com o Senhor. Quando o Senhor entrar no seu reino, Senhor, deixa a gente
ser poderoso com o Senhor, deixa a gente mandar com o Senhor. Não, irmãos, não é assim, não é assim. Jesus, quando ele disse para os discípulos, olha gente, eu vou para Jerusalém, e a minha ida ao Jerusalém não vai ser boa, lá eles vão bater em mim, vão me prender, vão bater, vão cuspir em mim, vão me açoitar, e por fim me matarão. O que o Pedro disse para Jesus? Jesus, fala isso do Senhor não, tem compaixão de ti mesmo. O texto diz em Mateus e em Marcos, diz que Pedro reprovava Jesus. Pode um negócio desse, pastor? Pedro chega para Jesus no capítulo 8 de Marcos, e o texto diz que Pedro passou a reprovar Jesus, porque Jesus disse que ia morrer. Ao que Jesus respondeu para ele, olha Pedro, você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Jesus, os discípulos demoram a entender que Jesus não é esse rei que vem para dominar, mas ele é o servo sofredor de Deus, que no seu sofrimento, na sua paixão, na sua crucificação, na sua ressurreição, iria salvar todos os homens. Eles não entendem isso. É impressionante, irmãos, porque Jesus já era ressurreto. Em Atos, no capítulo 1, e o Jesus está sendo assunto aos seus, e eles perguntam, Jesus, é o tempo agora que o Senhor vai? Pedro, discípulos, apóstolos, não é possível que vocês não vão entender esse negócio nunca. Eu já sofri, já morri, já ressuscitei, estou enviando o Espírito Santo, e vocês ainda estão preocupados com esse negócio? Jesus rompe, irmãos, com esse velho homem. Ele se esvazia desse conceito, dessa antiga masculinidade de opressão, de dominação. O texto de Filipenses capítulo 2, verso 7 diz, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Irmãos, olha que palavras, que perguntas, que coisas maravilhosas. Escutem isso aqui. Jesus sofreu por amor. O homem sofre por amor, irmãos. Mas a Bíblia diz que Jesus sofreu por amor. Se o homem sofre por amor, é escondidinho lá no quarto dele para ninguém ver. É muito escondidinho para ninguém ver. Ele tem que estar que perfil. Jesus se entregou por amor. Jesus morreu por amor. É a prova do amor de Deus. É a morte de Jesus. Estas são atitudes de homens, irmãos. Homens morrem valentes na guerra. Se o cara se acovardar, então ele não é homem. O homem não tem medo, mas nunca por amor, irmãos. Mas Jesus fez tudo isso por amor. Jesus se opôs àquela velha natureza de domínio e opressão do homem sobre a mulher e sobre o próprio homem. E os discípulos de Jesus, irmãos, Paulo passou por essa transformação. Quando ele era judeu, ele era conhecido como quem? Saulo, o perseguidor. Quando Saulo chegava nos lugares, irmão, os cristãos tinham medo dele. E ele andava com as cartas dos principais escribas e sacerdotes e fariseus para fazer o quê? Para matar, para perseguir, para dominar. Esse era o velho Paulo, era o Saulo. Ele experimentou essa transformação e de perseguidor, quando ele conheceu a Jesus, ele passou a ser Paulo, o perseguido. E aquele que matava, que tinha um domínio. Irmãos, os irmãos sabem quantos sofrimentos, quantas noites, quantas fugas, quantos açoites, quantos sofrimentos
para no fim, irmãos, ter a sua cabeça misericordiosamente decepada pelo carrasco romano. Mas ele alcançou a coroa de Cristo, a coroa de Deus, a coroa da salvação, irmãos. Ele lutou não pelas coisas deste mundo, não pela ordem deste mundo, mas pelas coisas de Deus. E aquele que foi o perseguido passou agora a falar na igualdade entre os homens. Quando nós lemos a carta de Paulo a Filemon, Paulo protege o escravo Onésimo, o cara que matava qualquer um, matava até gente livre, agora está protegendo os escravos. Em sua carta aos Filipenses, ele fala de ternos afetos de amor. Isso não é essa masculinidade do machão que a gente tem por aí, não, irmãos. Não é essa masculinidade, não é essa masculinidade mundana, não. Mas é o homem de Deus, sensível às coisas de Deus. Jesus apresenta as características desse novo homem nele mesmo, dizendo: olha, aquele que quer ser o maior será o servo, deverá ser o servo e não o Senhor. Não reproduzirá esse modelo de domínio e dominação. Não será nem o maior e nem será o primeiro. Pastor, eu realmente não conheço a realidade aqui da igreja, né? Mas a gente sabe que nossas igrejas, de um modo geral, vivem assim. Nós sempre temos. Espero que eu esteja profundamente enganado com essa igreja, né, que vocês não sejam assim. Mas em muitas igrejas, e até na igreja que eu pastorei, eu sei que funciona assim. Muitas pessoas, irmãos, na igreja, homens, mulheres, lutam, irmãos, criam intrigas, criam confusões, criam problemas no reino de Deus para serem reconhecidos como primeiros, para serem reconhecidos como pessoas importantes. Querem ouvir do pastor sempre uma palavra: olha, eu quero agradecer o irmão fulano. E se o pastor não agradecer, ai, 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 na porta o irmão está bravo igual um leão. Infelizmente, irmãos, nós temos muito disso. Antigamente, eu não sei o modelo que os irmãos adotam aqui, as igrejas batistas nacionais adotam o modelo ainda do diácono, né? Eu me lembro como estudante, um pastor mais experiente bateu no meu ombro e disse assim: Leônidas, não se esqueça de obedecer à palavra de Deus, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Né? Parece que as pessoas criam um ambiente de animosidade para serem reconhecidos como maiorais, como os primeiros, como quem tem autoridade. Nós pastores sofremos esse perigo, irmãos. Sofremos esse perigo. Lá na igreja eu não canso de repetir o que eu vou dizer para os irmãos agora, mas é por puro medo. Eu digo isso sempre para os irmãos. Eu digo: irmãos, eu sou o pastor da igreja e eu sou servo de Deus, igual os irmãos são servos de Deus. E eu tenho um agravante: eu ainda sou servo dos irmãos. Então eu sou servo de Deus e servo dos servos de Deus. Então eu estou duplamente servindo. Conservado. Porque, irmão, pastor, assim, a gente, se não tomar cuidado, irmãos, a gente sabe quantos pastores, eu sei que não é o caso do pastor aqui, querido dos irmãos, mas eu já vi, irmãos, os irmãos já ouviram história, então está recheado por aí. Pessoas que subiram a cabeça, o poder, e eles se sentiram semideuses. Tem pessoas que na igreja acham que é o Espírito Santo, irmãos. Aí já não estou pensando mais no pastor, estou pensando nos homens. Tem irmãs na igreja, tem irmãos na igreja que acham que são o Espírito Santo. E tem outros que têm certeza que eles são o Espírito Santo. Acham que têm autoridade. Tudo por quê, irmãos? Porque querem ser os primeiros, querem ser os maiores. Mas Cristo disse: não, com vocês não será assim. Os governos do mundo dominam
Os governadores dominam, os homens dominam, mas vocês não serão assim. Com vocês, isso não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E o modelo é o Cristo, porque ele diz: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Quem quer dominar, irmãos, está querendo ser maior do que Jesus. Homem de Deus, que quer exercer governo e domínio sobre os outros, está querendo ser maior do que Cristo. Porque ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, concluindo, e ficam algumas aplicações práticas, como é que nós nos tornamos esse novo homem? Não aquele homem que oprime, que domina, que subjuga, que segue a maldição da queda, mas um homem que, ouvindo a palavra, diz: comigo não é assim, porque eu sou servo de Deus, eu sou um novo homem. Em casa, esse novo homem não exerce domínio, exerce autoridade espiritual, mas não domínio. Ele não exerce opressão sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Este novo homem, esse novo modelo de masculinidade é marcado por um diálogo aberto, sincero com a mulher e com os filhos. No trabalho, se ele for o chefe, ele não vai ser o chefe muito amigo, né? Ele vai exercer a autoridade dele como liderança, mas não para oprimir o menor, não para oprimir o trabalhador, porque isso a Bíblia diz que é pecado. Não para oprimir o servo, o trabalhador, mas antes tratar a todos com a devida dignidade. Na igreja, este novo homem não procura ser reconhecido como sendo o maior, ou o mais importante, ou o que mais faz, ou que fez. Antes, procura servir a todos e procura servir especialmente a Cristo. Procura servir a todos e especialmente procura servir a Cristo. Irmãos, os homens, nós todos estamos muito ocupados, assim como as mulheres também estão. Se falar assim: eu cheguei tarde no culto, não foi porque estava assistindo novela. Nem as mulheres de Deus pedem culto para assistir novela. Todos nós andamos hoje muito ocupados, uma correria, mas nós sabemos, irmãos, que nós somos servos de Deus e servimos a Deus em uma comunidade, em uma igreja, e nós assumimos como servos o papel daquele que serve.